tema da mensagem de hoje é Filhos Maduros de Volta para Casa. E esse tema advém de um questionamento. Hoje eu não vou pregar não, hoje quem vai pregar vão ser vocês, porque basicamente tudo aquilo que eu vou falar aqui é fruto do que eu ouvi aí, seja naquilo que eu ouvi nas rodas de conversa lá no acampamento, seja no GV que eu fui na terça-feira. E um dos questionamentos é a respeito daquilo que acontece. Um dos questionamentos que a gente se faz depois de alguns eventos e agora? Quem aqui dos que foram para o acampamento foram abençoados por aquilo que aconteceu naquele lugar? Amém. Mas e aí? A segunda-feira chegou. Foram 3 dias incríveis, graças à bondade e à misericórdia do Senhor que se manifestou em nosso meio naquele lugar, que nos agraciou, que nos permitiu sentirmos a presença dele naquele lugar, que ministrou aos nossos corações, que nos levou a um nível de crescimento, que nos fez viver juntos enquanto o ministério algo profundo a respeito daquilo que ele quer tratar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer enquanto ministério, mas também crescer individualmente. Eu creio que cada um saiu de lá com uma mensagem pessoal a respeito daquilo que Deus falou no seu coração, que precisa ser mudado, que precisa evoluir, que precisa ser transformado. Mas fomos lá e aí a gente viveu uma sexta de criança. Vivemos lá uma festa muito legal, onde pudemos lembrar as coisas de criança que devem ser preservadas, né? Aquela brincadeira sem malícia, o se divertir. E aí no sábado a gente teve um papo de muito adulto. Fomos ministrados pela palavra, fomos ministrados através do teatro. E no domingo, mais uma vez, nós fomos ministrados, sentimos a presença do Senhor naquele lugar. Eu acho que não teve ninguém que estava lá que não pôde literalmente sentir a presença de Deus. Como eu falei aqui orando, a gente sabe que Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos, mas é bom experimentar da presença dEle. E aí a gente veio para cá, a gente cultuou junto com a nossa igreja, a gente pulou aqui, a gente celebrou a respeito daquilo que nós entendemos da palavra de Deus. E a segunda-feira chegou. E aí a gente estava de volta ao ordinário. A gente estava de volta ao comum, a gente estava de volta à nossa vida. E aí, o que a gente faz quando a gente volta depois de ter sido ministrado? O que a gente faz depois de ter vivido uma experiência com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado porque podemos confiar que o Senhor está conosco em todos os momentos, que o Senhor jamais nos abandona, que a Tua presença, ela é certa. E, Senhor, o Senhor é extremamente confiável, nós podemos depositar completamente a nossa confiança em Ti, porque sabemos que o Senhor cuida de nós e o Senhor tem nos tratado, o Senhor tem nos levado a um nível maior de crescimento. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, neste lugar, revela aquilo que é a Tua palavra, Deus. Fala, Senhor, a cada coração. Como eu sempre te peço, que em nome de Jesus, a mesma palavra será ministrada a todos, mas que o Teu Santo Espírito atue no coração de cada um, levando cada um ao entendimento necessário a respeito daquilo que cada um precisa avançar em Ti, para que possamos, Senhor, estar mais profundos em Ti, conhecedores de quem o Senhor é. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Segunda chegou. A segunda foi inevitável. Como eu falei, algumas coisas que eu vou falar aqui são fruto daquilo que eu ouvi, né? E uma das coisas que eu ouvi foi assim: queremos um acampamento de 7 dias.
Para a loucura do líder que vos fala, 7 dias de acampamento. Meu Deus. Eu fico pensando só nas idas no atacadão. Eu fico só pensando na quantidade de compras. E fico pensando nos pais falando assim, o Alisson para de ser maluco. Mais 7 dias, 20 dias, 30 dias. Todos nós queremos viver, né, aquilo que é a manifestação da presença de Deus todos os dias, né? Mas assim, gente, eu amo, tá? Eu sou o candidato e eu não tô aqui falando nada contra o abaixo-assinado que rolou, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu sou o defensor número 1 de acampamento. Eu amo acampamento. Eu fui um dos primeiros a ser contra a Burn. Confesso. Porque eu gosto muito de acampamento. E eu falei assim, caramba, amo, beleza, ter conferência vai ser legal, mas e o acampamento? E aí a gente fez o primeiro acampamento de inverno e continuamos fazendo, graças a Deus. Não temos mais acampamento de carnaval. Entendemos que Deus nos direcionou para outra coisa, né? Para um outro movimento. Mas continuamos tendo acampamento e eu gosto muito de acampamento. Eu gosto muito de acampamento porque no acampamento todo mundo está ali com o mesmo propósito. A gente chama de acampamento, né? Mas a galera mais old school não precisa se entregar. Chamava de retiro, né? E aí, o que é o retiro, né? É o lugar onde você se retira daquilo que você vive, da situação normal, e você fica ali naquele momento com um propósito. E é isso. A gente estava ali no acampamento e todo mundo estava no mesmo propósito. E foi incrível de ver, porque era tão nítido isso, e eu falei a respeito disso, inclusive no grupo de vida, que houveram 2 momentos em que eu falei, gente, eu não posso participar dessa conversa. A Letícia está rindo porque ela estava nos 2 momentos. Eu não posso participar dessa conversa porque o que vocês estão falando é a próxima ministração. Então, assim, é sério. Na sexta-feira à noite eu cheguei, né? Eu ia andando e ia falando com os outros, né? Aí tinha uma rodinha aqui, eu falei, vou lá ver o que eles estão falando. E aí, de repente, eu cheguei nessa rodinha e estava falando sobre o apóstolo Paulo, blá, 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 e daqui a pouco começou a falar sobre o tema da minha pregação no sábado de manhã. Falei, aqui eu vou sair, porque eu não vou dar spoiler para ninguém. E aí, no sábado à tarde, estava tendo outra rodinha, a galera fazendo devocional, perdão, choro, lágrimas, melecas correndo. E aí, o pessoal logo se acusa, E aí, daqui a pouco começou, não, perdão e tal, porque a gente passa por algumas situações difíceis, blá, blá, mas a gente é grato pelas situações difíceis que a gente passa, porque embora deixe marcas, embora deixe cicatrizes, elas nos lembram que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E a peça de sábado à noite era Cicatrizes, o nome. E aí eu falei, não posso participar dessa conversa, não vou dar spoiler. Mas estava todo mundo ali no mesmo propósito, todo mundo ali, ó. E é muito bom. É bom estar reunido com aqueles que são do Senhor, é bom estar no ajuntamento dos santos. Só que o que nos alimentou ali, o que Deus falou aos nossos corações, de que forma vai ser usado na segunda-feira? De que forma vai ser usado quando nós saímos desse lugar onde existe um determinado conforto por estar junto com todo mundo ali que está no mesmo propósito, e de repente você volta à vida cotidiana, onde as pessoas não conhecem a Jesus, onde as pessoas estão vivendo a sua vida ali de forma totalmente contra aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos. O que a gente faz quando a gente volta para nossa casa
E eu não sei se você se encaixa nisso, mas se você for se encaixando, você vai me entender. E aí a gente encontra os mesmos problemas e a gente encontra o mesmo ambiente familiar que nós não queríamos estar. Que às vezes é uma família que não é a família que a gente queria ter nascido, mas estamos ali. A segunda-feira chegou e a gente voltou para a mesma casa, com os mesmos problemas. O que a gente faz quando a gente volta para a segunda-feira e as mesmas tentações estão lá, aguardando, no mesmo lugar onde a gente as deixou, e elas não mudaram, porque a nossa carne continua sendo fraca, a gente pôde ter vivido, uau, maravilhoso, mas as tentações ainda continuam aí, a gente precisa batalhar contra elas, e é mais fácil quando a gente, nesses 3 dias, está separado num lugar, mas de repente a gente volta para o mesmo lugar que a gente estava, e aí? E aí, eu queria convidar você a refletir comigo a respeito de uma galera que viveu basicamente isso, mas não foi durante 3 dias. Foi durante 3 dias também, mas foi especificamente durante um bom tempo. Foram não 3 dias, não 3 meses, mas foram 3 anos. Foram os discípulos de Jesus. Eles viveram retirados durante 3 dias. Vamos botar assim? Retirados não do mundo, mas retirados da vida que eles estavam acostumados a viver. E aí eles saem, né, de tudo que estavam fazendo. Como eu já falei numa pregação aqui, eles estão numa parte deles, né? Está numa praia lá, vivendo a sua vida cotidiana, pescando peixes lá, e de repente chega um homem nessa praia e fala assim: larga tudo e só vem, menor. Larga tudo e vem. E eles, muito prontamente, assim como nós aqui do Together, falam o quê? Bora! E aí eles vão e começam a viver experiências em Deus. Eles começam a viver experiências com o próprio Jesus ali, acompanhando Jesus. Jesus estava com eles, né, fisicamente. E eles vivem muitas experiências. E aí eu queria que você me ajudasse aí a pregar. Fala aí uma experiência que os discípulos viveram aí com Jesus nesses 3 anos. Milagres, muitos milagres, mas seja mais específico, né? A pesca maravilhosa. Multiplicação de pães e peixes. Gente, teve um discípulo que falou que se fosse contar tudo, não caberia em todos os livros do mundo, né? Mas aqui não tá cabendo numa folha. Vamos lá, gente. O que eles viveram nesses 3 anos aí? Como? A ressurreição de Lázaro, quase que não sai. Como? A mulher samaritana junto ao poço. Você tá animado? Vamos, gente! Vamos. É brincadeira, Bruno. Tamo junto. Você também tá animada? Cura do paralítico. O homem cego, a mulher do fluxo de sangue. Viram o quê? Viram, mas isso daí tá no pós. Enquanto Jesus estava vivaço ali, não, ele tá vivaço, né? Mas enquanto Jesus estava fisicamente vivaço. Vocês foram fracos, mas eles viveram muitas coisas, muitas experiências em Deus nesses 3 anos. Só que chegou um belo dia que, passado esses 3 anos, acabou, né? Acabou aquele final de semana, acabou a sexta, o sábado e o domingo. E eu vou te falar, nesses 3 anos, eles viveram um ganho de confiança, né, no Senhor. Porque eles começaram, né, sem saber onde é que ia dar aquela situação.
Mas com o tempo eles foram vendo coisas a respeito de Jesus. Eles foram conhecendo algumas coisas. Eles eram um pouco tapados, como nós somos. E aí, de repente, aconteceu uma multiplicação de pães. Daqui a pouco ocorre outra situação e precisa de multiplicação de pães de novo. E eles viram para o outro e falam assim: gente, o que a gente vai fazer agora? Aí Jesus fala: olha que doideira, né? O que será? Mas eles foram aprendendo algumas coisas. E foram ganhando confiança a respeito daquilo que Cristo estava fazendo. E tamanha confiança, em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Volta comigo aqui, rapidinho. Os discípulos foram ganhando confiança ao longo do tempo. Eles foram vendo o que Jesus estava fazendo e eles foram, se animando. Sabe, eles começaram lá falando: quem é esse cara que do nada apareceu aqui na beira da praia chamando a gente? Mas daqui a pouco teve uma pregação, teve uma cura, teve a menina que foi ressuscitada e eles passaram como? Eita, que isso, tô com Jesus. Até que chegou um ponto, eu poderia falar inclusive de Pedro, e eu vou falar bastante a respeito de Pedro, mas eu não queria machucar ele de novo com a orelha de Malco, todo mundo bate na tecla, coitado do Pedro. Mas Pedro, Pedro, bastante confiante, chegou lá, falou: vamos embora, vamos matar todo mundo, porque esse cara que está com a gente é sinistro. E os discípulos foram ganhando essa confiança. E aí eu não quis trazer o exemplo de Pedro, trouxe o exemplo de João e Tiago, que chegou no momento que eles estavam como? Menor, é tudo nosso. Chegamos aqui, o quê? Não quiseram fazer os preparativos para Jesus. Meu Senhor, tu quer que a gente ora para destruir todos eles? Eles estavam confiantes a respeito daquilo que eles estavam vivendo com esse tempo em Jesus, mas eles ainda não tinham entendido a parada. E aí Jesus, voltando-se, versículo 55, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram então para outro povoado. O que estava acontecendo aqui, só para você entender o contexto, é que, não sei se você lembra, mas falaram aí a respeito da mulher do poço. E uma das perguntas que a mulher faz para Jesus é onde eles devem adorar. Se em Jerusalém ou em Samaria. E aí a galera samaritana não recebeu Jesus muito bem, porque ele estava a caminho de Jerusalém, com o objetivo de ir para ser... Ele sabia o que ia acontecer com ele, que ele seria crucificado e tudo mais. E aí ele se dirige para Jerusalém, e aí a galera de Samaria fica #chateada. Mas Tiago, eu quero frisar aqui o comportamento dos discípulos. Tiago e João, cheios de confiança, perguntam para ele: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E aí Jesus virou e falou: cara, vocês estão muito fora da visão, meu. Vocês estão completamente desorientados. E todos eles viveram, coloquei aqui Tiago, João, mas todos os discípulos viveram experiências com Deus naqueles 3 anos. E aí chega o grande dia. O dia em que Jesus iria redimir a humanidade através do seu sacrifício naquela sexta-feira. E ele vai e é crucificado. E pra gente olhar hoje e dizer assim: nossa, tava tão na cara, é fácil, né? Porque a gente sabe o pós, né? A gente sabe o que aconteceu depois. Tá todo mundo comigo? Diz bora!
Mas eles tinham uma esperança, né, de que o reino que Jesus vinha estabelecer fosse ainda aqui, né? Que fosse pelo menos assim, um negócio, né, mais pá. E de repente eles veem pregado na cruz lá o cara que eles seguiram durante 3 anos. E aí, o que eles fazem? Eles chegam numa segunda-feira. E aí, segunda-feira eu estou usando como um modo de dizer, né? Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou no domingo. Amém, gente? Todo mundo comigo, né? Mas eles chegam na segunda-feira, que eu estou querendo dizer em relação ao acampe, vamos dizer assim. Eles viveram experiências com Deus, mas aí chega o momento de voltar para o ordinário. Chega um momento em que eles voltam para aquilo que é comum, para o cotidiano da vida deles. E agora? E aí eu vou usar aqui o Pedro. O Pedro, tadinho, que viveu esses 3 anos intensamente ali com Jesus e estava ali, era um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Estava ali disposto a tudo e tal, cortou a orelha de Malco. Brincadeira, não ia falar sobre isso. De repente, chega nesse momento e fala: e agora? Voltamos à estaca zero. Eu fiquei aqui 3 anos, vi grandes coisas, vi aquilo que Deus fez, foi maravilhoso, foi incrível. Mas e agora? O que eu faço? E aí ele volta para a normalidade. Ele volta para o cotidiano dele. Ele volta a pescar. E ele está lá pescando aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele tinha como profissão. E de repente, quem aparece? Jesus. E sabe por que Jesus aparece? Porque Jesus tinha ressuscitado. E Jesus tinha falado a respeito disso. Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Jesus tinha dado todo o spoiler da situação. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, versículo 1 diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Pula comigo para o versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Volta comigo aqui. A primeira coisa que eu queria frisar aqui com vocês é a respeito dos versículos 8 e 10, onde a Bíblia diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Isso por si só já é bastante contraditório, imaginar pessoas amedrontadas e cheias de alegria. Mas é fruto daquilo que elas estavam vendo. Era algo sobrenatural, era um anjo, né, de vestes brancas que reluzia e tudo mais, falando para elas a respeito que Jesus tinha ressuscitado. E aí, elas estão amedrontadas e cheias de alegria, e elas encontram Jesus, que as saúda, e em seguida Jesus diz a elas: não tenham medo. E é interessante perceber que elas estavam amedrontadas e cheias de alegria, e Jesus fala para que elas não tenham medo, ou seja, para que elas fiquem apenas com a alegria, porque afinal de contas, tudo aquilo que elas estavam vivendo, que os discípulos estavam vivendo, era na verdade aquilo que ele já havia dito, era o que ele já havia pregado, dizendo que ressuscitaria. Ele já tinha dito que reconstruiria o templo em 3 dias. Então, eles sabiam que ao terceiro dia, Jesus iria ressuscitar. Não era para ser uma grande novidade. E aí, a gente chega no que a minha Bíblia intitula como a grande comissão, que você leu comigo aí a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Volta comigo na história dos discípulos e na história especificamente que eu trouxe a respeito de Pedro. Pedro voltou para a normalidade dele. Pedro voltou para a segunda-feira. Pedro voltou do acampamento, do retiro, né? E aqui eu estou sendo muito generoso com o acampamento, né? Mas enfim, ele voltou de tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus, e ele achava que ele tinha voltado para o que era o ordinário na vida dele. Mas ele não tinha voltado para o ordinário. E Jesus vai lembrar a respeito disso para o próprio Pedro. Volta comigo lá na praia, onde a gente falou que Jesus encontrou o Pedro, que tinha voltado a pescar, que era o que ele sabia fazer. Você lembra? E aí, ele tem uma conversa bastante ampla com Pedro, né? Com basicamente 3 perguntas que se repetem, se repetem e se repetem. E ele diz assim: Pedro, tu sabes que te amo, sim. E aí ele continua conversando ali, blá, blá, e daqui a pouco ele lança: Pedro. E daqui a pouco, mais uma vez, ele lança: Pedro. E a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. Pedro viveu, assim como os outros discípulos, experiências com Jesus naqueles 3 dias, com a finalidade máxima de que ele cumprisse o propósito de Deus para a vida dele. Pedro viveu experiências com Jesus que construíram aquilo que ele precisava ter solidificado no coração dele, para que ele pudesse viver tudo aquilo que ele precisaria viver para abençoar a igreja, para ser aquele sobre o qual Deus estabeleceu a igreja dele. Pedro achou que voltou para o ordinário. Pedro achou que voltou para o cotidiano. Pedro achou que voltou para o comum, mas na verdade Pedro não voltou, porque o Pedro de 3 anos atrás já não era mais o mesmo Pedro dali. E aí, a mensagem que eu quero deixar aqui para a sua vida, e eu não vou me estender muito, é bastante objetivo mesmo, o que você recebeu desse acampamento, ou se você não foi para o acampamento, o que você tem recebido de Deus, que tem construído em você aquilo que você precisa para viver aquilo que Deus quer a seu respeito. Porque aí chega um determinado momento em que a experiência que você viveu, que é muito bacana, que é muito legal, que é muito maravilhosa, precisa de alguma forma refletir naquilo que a segunda-feira vai trazer.
naquilo que você, quando voltar para a sua família, que nós falamos aqui, que talvez não seja a família dos seus sonhos, vai ver em você. Aquilo que quando você voltar segunda-feira para a sua escola, vai ver em você. Aquilo que quando você voltar segunda-feira para o seu trabalho, vai ver em você. A gente pode fazer um acampamento de 7 dias, 20 dias, 30 dias, 1 ano de acampamento. E o que nós vamos fazer após o acampamento? Não é sobre a gente ficar reunido para sempre, enquanto aqui, somente santos, aleluia, lavados e remidos no Senhor, mas é sobre aquilo que nós recebemos e que nós precisamos dar. E aí, quando a gente entende que a gente viveu um acampamento que fala sobre filhos maduros, e foi tanto falado a respeito de como a gente precisa, enquanto filhos maduros, entender o nosso chamado em Deus e entender que nós precisamos cuidar, que nós precisamos trazer para a casa do Pai aqueles filhos que ainda não entendem que foram adotados. O que a gente faz na segunda-feira? De que forma a sua vida foi mudada por aquilo que você já tem de experiência com Deus? De que forma o acampamento te levou a um nível de entendimento, de maturidade tamanha que você entendeu que precisa ser mais profundo nele? Porque senão você pode ir para um acampamento por semana, você pode ir para uma conferência por mês, você pode vir ao culto todo domingo, e aí você continua vivendo a mesma vida, só esperando que no próximo evento, no próximo acampamento, no próximo, aconteça da mesma forma e você seja emocionado da mesma forma, mas você acaba não vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para fazer a partir da tua vida, porque você ainda não entendeu que não é sobre as experiências apenas, mas é sobre aquilo que nós fazemos a partir delas. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele age em nosso meio, Ele fala em nosso meio, mas o que nós temos feito na segunda-feira? O que nós temos feito? Todo domingo nós viemos a esse lugar, recebemos uma palavra dos céus, ministrada aos nossos corações através do nosso pastor, através da pessoa que sobe a esse altar. E na segunda-feira, o que a gente faz? Falei do acampamento. E agora eu queria falar de outro evento que a gente está bem habituado, que eu já citei aqui. Quem aqui já veio na Burn? Amém. Quem sabe o versículo que é o tema da Burn? Levítico 6,13. E o que fala lá? O fogo arderá continuamente no altar. Agora sim, né, pô? Não sabe o que Jesus fez em 3 anos, mas pelo menos Levítico 6,13, né? Brincadeira. O fogo arderá continuamente no altar. E por que o fogo arderá continuamente no altar? Como que o fogo arderá continuamente no altar? O como é o principal, na verdade. O fogo arderá continuamente no altar porque todo dia era a ordem do Senhor. O sacerdote iria lá, retiraria as cinzas, limparia, colocaria mais lenha, e assim o fogo iria arder continuamente. É muito bom viver o incêndio que a presença de Deus manifesta, provoca, às vezes, quando Ele quer se manifestar dessa forma, porque às vezes Ele quer vir como brisa suave, a gente sabe disso. Mas quando Ele se manifesta através do fogo, é maravilhoso. Mas o importante é arder continuamente. E aí, para arder continuamente, não adianta a gente ir no incêndio de um acampamento, não adianta a gente ir no incêndio de uma conferência. A gente precisa chegar na segunda-feira, limpar o altar, tirar as cinzas e fazer aquilo que é trivial, aquilo que é cotidiano, aquilo que é ordinário, aquilo que é simplesmente a ordem de Deus para o sacerdote fazer. Mas que, se cumprido com obediência, com diligência, vai ser o que vai manter o fogo ardendo continuamente. E aí, pode ser que tenha um incêndio que caia do céu, pode ser que... Uau! Mas no dia que não tiver, o fogo ainda estará lá, porque ele está baseado naquilo que é diário de relacionamento com Deus, e não somente em evento
ou algo que acontece uma vez ou outra. Existe uma responsabilidade nossa, individual, do nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos entender isso. É maravilhoso ser ministrado pela vida de outras pessoas, é maravilhoso ser ministrado por aquilo que as pessoas estão recebendo de Deus, mas a nossa parte é o que nos mantém ardendo continuamente. É o que nos permite na segunda-feira estarmos ainda queimando. Amém? Bora! Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui ele está falando a respeito de tribulações, a respeito de dificuldades, a respeito de coisas ruins. E na segunda-feira tem coisas ruins. A gente está num acampamento e aí a gente está vivendo tudo muito bem, tudo muito bom, tá todo mundo lá, mesmo propósito. Lembra? Você falou junto comigo, amém? Só que aí chega na segunda-feira, o que a gente falou? Voltam os problemas, voltam as tentações, volta aquilo tudo lá. Mas é necessário que a gente viva essas tribulações. E filhos maduros entendem que essas tribulações não são para nos matar, não são para que nós estejamos caídos, não são para nos derrubar e nos destruir, mas com Deus nós venceremos elas. E venceremos por meio de Cristo Jesus, e é vencendo essas pequenas tribulações da vida que teremos perseverança e o caráter aprovado, e amém. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepcionará, a esperança não decepcionou os discípulos, que quando viram que Jesus estava ali crucificado, acharam que era o fim da história. Mas, na verdade, era o começo de um novo tempo que eles viveriam depois daqueles 3 anos onde eles estiveram caminhando com Jesus. E aí eles precisavam de um nível maior de maturidade para viver aquilo que eles precisavam viver depois desses 3 anos. E essa maturidade foi construída no relacionamento com Deus durante os 3 anos que eles passaram juntos, durante os 3 anos em que eles viram os milagres que vocês citaram, durante os 3 anos em que eles ouviram de Deus as palavras que eles ouviram. Atos 2, versículo 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele cita Joel, e aí você pula comigo lá para o versículo 22, que diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pula comigo lá para o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos?
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos situar aqui. Esse cara aqui é o Pedro. O mesmo Pedro que lá no início foi convidado por um homem numa praia, fazendo aquilo que era ordinário, para viver 3 anos extraordinários com Cristo Jesus. O Pedro que viu, como a gente falou aqui, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, mortos ressuscitarem, a multiplicação de pães, menina ressuscitar. O Pedro que viveu experiências com Deus nesses 3 anos, que não foram simplesmente para que Pedro experimentasse aquilo que Deus tinha para ele somente, mas foram para que Pedro amadurecesse e entendesse aquilo que ele precisava fazer quando Jesus não estivesse mais fisicamente no nosso meio. E aí esse Pedro impetuoso, esse Pedro que cortava a orelha dos outros, esse Pedro que era tão... de repente está aqui falando assim: a gente não está bêbado não. De repente o Pedro está de forma muito humilde, é assim que eu vejo, não sei você, mas falando assim: ei, deixa eu falar, não é isso. A gente não vê aqui um Pedro falando assim: vocês estão malucos falando que a gente está bêbado, pelo amor de Deus, a gente não está bêbado. Não, a gente vê assim: opa, pera, não é isso. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A gente vê um Pedro mais paciente. A gente vê um Pedro que está ali com cuidado com aquelas pessoas. A gente vê um Pedro que está explicando o que está acontecendo desde lá do profeta Joel. Olha, o que vocês estão vendo aqui é o que o profeta já tinha profetizado lá atrás. O que vocês estão vendo aqui é fruto disso. Um Pedro que ainda continua pregando firme, falando assim: esse Jesus é o que vocês crucificaram. Mas um Pedro que tem uma palavra de consolo, falando: olha, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós pode habitar na vida de vocês e nos filhos de vocês e em todas as suas gerações, porque essa promessa não é apenas para a gente, mas é para cada um de vocês. Um Pedro que viveu os 3 anos ali com Jesus, que até rateou, mas que entendeu que ele precisava fazer algo com aquilo que ele tinha vivido. Um Pedro que entendeu que ele precisava levar adiante, porque esse era o propósito. O objetivo de Jesus não era que, após ele ter sido ressuscitado, falassem a respeito do ministério dele e outras pessoas. Mas aqueles que caminhavam com Jesus eram quem podia verdadeiramente testificar a respeito daquilo que eles viram e ouviram. E eram esses que fariam verdadeiramente discípulos. Eram esses que tinham a grande comissão que chegou até as nossas vidas, porque eles cumpriram as deles. E aí, de que forma isso se aplica na nossa vida? E por que eu estou falando isso num pós-acampamento? E por que eu estou falando isso numa igreja em que, como eu falei aqui, a gente vive várias experiências com Deus, a gente tem vários eventos e é maravilhoso e tudo mais? Porque aquilo que nós vivemos em Deus, as experiências que vivemos, precisam ser usadas pelo próprio Deus, para que, como filhos maduros, a gente possa, como Pedro uma vez ouviu, dizer: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, se tu me amas e se tu me conheces, tu sabes o que é mais importante para mim. Tu sabes onde eu quero estar.
quem eu quero estar. Eu quero estar à destra do Pai, mas eu quero estar com muitos irmãos. Pedro, se tu me amas, tu sabes que aquilo que eu tenho de mais valioso são aqueles que o Pai me deu. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando ali para Pedro é: Pedro, usa tudo isso que você viveu junto comigo para cuidar daquilo que eu estou cuidando enquanto eu estou aqui. Eu estou cuidando de vocês porque eu quero que vocês cuidem de outros e outros e outros. Deus está nos levando para um nível de maturidade, não para que a gente fique vivendo experiências com Deus, e isso é maravilhoso. Mais uma vez, eu não estou aqui para falar contra acampamento, contra conferência, contra qualquer coisa, qualquer evento que nós possamos viver em Deus, mas eu estou aqui para dizer o que nós temos feito a partir disso. Precisa ser levado adiante. Eu quero que você me responda quantas pessoas na sua escola, no seu trabalho, foram impactadas pela conferência Burn. Não porque elas vieram aqui, mas porque elas viram em você o fogo queimando continuamente no altar. Eu não estou aqui para falar a respeito daquilo que nós vivemos aqui. Nós sabemos aquilo que nós vivemos no acampamento, foi maravilhoso e tudo mais, mas isso precisa extravasar para além dessa igreja. Isso precisa fluir para outros lugares. Isso precisa avançar para além dessas quatro paredes. Isso não avança com o som desse microfone, gente. Isso avança com a nossa vida lá fora na segunda-feira. E aí, o Jesus que estava com eles e que cumpriu a promessa de ressurreição no terceiro dia, é o mesmo Jesus que está com a gente e que fará com que nós possamos viver a plenitude do que Ele tem para nós. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós temos recebido, nós precisamos levar adiante.